meus amores, tudo bom? Eu espero que sim. Na aula de hoje de matemática, nós iremos falar sobre a adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Então, vamos lá? Adição e subtração. Robson comprou um armário de 1,86 metros de comprimento para a cozinha. Ao lado, ele quer colocar seu fogão, que tem 0,9 metros de comprimento. Qual é o comprimento que o armário e o fogão terão juntos? Observem aqui na imagem, o fogão é 0,9 metros e o armário tem 1,86 metros. Nós sabemos ali, que o total tem 4,1 metros. Então, como que eu vou descobrir? Vamos somar as duas medidas usando o quadro de ordens. Unidade, dezena, centena, daquele jeitinho que a gente já conhece. Então, ele está somando 1,86 mais o 0,90. Observem que ele coloca vírgula embaixo de vírgula. E isso vai ser muito importante na hora da adição e de subtração quando tiver, certo? Então, ele somou 6 com 0 dá 6, 8 com 9 dá 17, que vai 1, e 1 mais 1 são 2. Então, o total é 2,76. O armário e o fogão terão 2,76 metros, ok? A parede da cozinha tem 4,1 de comprimento. Robson quer colocar uma geladeira no espaço que sobrou ao lado do fogão. Qual é a maior largura possível para a geladeira, para que ela caiba nessa mesma parede? Então, nós sabemos o total da parede e nós sabemos quanto mede o fogão junto com o armário. Ou seja, nós vamos fazer a operação usando novamente o quadro de ordens. Agora, nós vamos fazer a subtração, né? Porque a gente tem o total e o espaço que já foi utilizado, certo? Então, vai ser 4,1 menos 2,76. Observem que eu acrescentei um zero lá na frente para igualar as casas decimais, tá? Então, 0 eu não posso tirar 6, aí eu peço emprestado e fico com 10. 10 menos 6 são 4. Aí, o 0, né, ficou 0 ali. Eu também não posso tirar 0 de 7, então peço emprestado, fiquei com 10. 10 menos 7 são 3. E ali, que era 4, ficou 3. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, a maior largura possível da geladeira é 1,34 metros. Na adição e na subtração, os números decimais devem escrever na mesma coluna os algarismos que ocupam a mesma ordem. Dessa fórmula, as vírgulas ficarão uma abaixo da outra. Em seguida, efetuamos a operação do mesmo modo que fazemos com números naturais. No resultado, a vírgula deve ser mantida entre os décimos e as unidades. Viu? Por isso que eu disse que era importante. Exemplos aqui que nós iremos fazer alguns. 3,28 mais 4,5 mais 12,023. Montamos a equaçãozinha e observem, sempre tem vírgula embaixo de vírgula. Observe que no 3,28 nós acrescentamos um zero para ter 3 casas decimais. A mesma coisa foi feita no 4,5, só que nesse caso acrescentamos 2 zeros. Agora que todo mundo já tem o mesmo tanto de casas decimais, nós vamos fazer a conta. 0 mais 3 vai dar 3, 8 mais 2 dá 10, que vai 1. E 5 com 3, 8. 12 com 4 dá 16. 16 mais 3, 19. Então, nosso número é 19,803. Essa é uma adiçãozinha de como fazer. Outro exemplo, agora de subtração. 12,97 menos 3,4. Então, o 7 eu posso tirar 0. Ok? Fica 7.
9 eu tiro 4, fica 5. E o 2 eu não posso tirar 3, então peço emprestado. Aí eu fico com 12 menos 3, que dá 9. Então, 9,57, certo? Então, quando os números têm quantidades diferentes de casas decimais, é comum acrescentarmos zeros para igualar o número de casas, certo? Que foi o que fizemos aqui no primeiro e no segundo também. Multiplicação e divisão. Veja esta manchete. Preço do tomate dispara e chega a R$ 10,90 o quilo no Espírito Santo. Então, Thalita é proprietária de um restaurante e utiliza 5 quilos de tomates diariamente para fazer molho e salada. Vamos calcular quanto ela gastará em um dia para comprar essa quantidade de tomates pelo preço do anúncio, que era R$ 10,90. Então, vai ser 5, né, que é 5 quilos, vezes o valor do quilo, que no caso é R$ 10,90. Então, seria a mesma coisa de eu pegar R$ 10,90 mais R$ 10,90 mais R$ 10,90 mais R$ 10,90 mais R$ 10,90, que são 5 vezes. O que me daria um total de R$ 54,5. Ou ainda, a gente poderia fazer assim, né? 5 vezes, aí eu vou transformar em número decimal, como a gente viu na aula passada, ó. Aí vai ficar 1.090 sobre 100. Aí vai ficar 5 vezes 1.090, que dá 5.450 dividido por 100. Lembra que eu posso cortar um zero com um zero, então vou ficar com 545 sobre 10. Então, eu acrescentei, né? Eu voltei as duas casas decimais e ficou 54,50. Eu acrescentei esse zero para fins de valor. Usando o algoritmo da multiplicação, temos, ó, 10,90 vezes 5. Ó. Nós temos o quê? Duas casas decimais. Então, na final, tem que ter duas casas decimais novamente. Aí você vai fazer a multiplicaçãozinha normal até o momento ignorando a vírgula, mas no final, quando você encontrar o resultado, você tem que colocar a vírgula. Então, Thalita gastará R$ 54,50 para comprar 5 quilos de tomate. Se Thalita optasse por um tipo de molho que não precisasse usar tomates e comprasse diariamente apenas 1,5 kg de tomates para fazer salada, o gasto seria apresentado no cálculo a seguir. 1,5 vezes R$ 10,90, que é o preço. Ou seja, eu vou transformar todo mundo em fração. 15 sobre 10 vezes 1.090 sobre 100. Aí eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. E eu vou obter 16.350 sobre 1.000. O que me dá um total de 16,35. Usando o algoritmo da multiplicação, temos... Ó, isso aqui é a mesma conta, só que de formas diferentes. 10,90, temos duas casas decimais e uma casa decimal ali também, no número de baixo. Então, dá um total pelo 5 primeiro, vai dar 5.450, aí agora eu vou fazer por 1, que vai dar 1.090. Então, o total é 16,350, porque... Lembra, ó, duas casas decimais mais uma casa decimal dá quantas? Dá 3 casas decimais. Então, o número formado dessa multiplicação tem que ter 3 casas decimais depois da vírgula, certo? Você vai somar as casas decimais e no resultado final tem que ter a mesma quantidade. Thalita gastaria R$ 16,35 para comprar 1,5 kg de tomates. Quando multiplicamos o número decimal por um número natural, a quantidade de casas decimais do produto é igual à quantidade de casas decimais do número decimal dado. Agora, quando multiplicamos o número decimal por outro número decimal, a quantidade de casas decimais do produto é igual à soma das casas decimais dos dois fatores. Como eu disse, você vai somar.
Thalita encontrou na feira 3 promoções de tomates. 5 quilos por R$ 35,00, 3 quilos por R$ 23,00 e 2,5 quilos por R$ 23,00. Para saber qual é a compra mais vantajosa, ela fez primeiro uma estimativa do preço cobrado por quilo de tomates em cada banca. Com R$ 35,00 dividido por 5, que foi o primeiro ali, dá 7. Então, ela concluiu que na primeira barraca, 1 quilo de tomate custa exatamente R$ 7,00. Na segunda barraca, era R$ 24,00 dividido por 3, que era o valor do quilo, deu 8. Ela concluiu que na segunda barraca, 1 quilo de tomates custa um pouco menos que R$ 8,00, porque ela arredondou ali o valor, ela não botou os 23, ela colocou 24. E na segunda e na terceira barraca, o preço total do anúncio é o mesmo, porém, na terceira, a quantidade de tomates considerada na promoção é menor. Logo, o preço cobrado por quilo do produto na terceira barraca é maior do que cobrado na segunda, certo? Então, é bem mais caro, podemos observar isso. Para conferir se suas estimativas estavam corretas, Thalita calculou o preço cobrado pelo quilograma de tomate em cada barraca. Para isso, dividiu o preço pela quantidade. Foi isso que ela fez, que a gente acabou de fazer nas continhas ali em cima. Então, para o cálculo do preço cobrado na primeira barraca, temos, ela fez assim. Ela pegou, o 35 e dividiu por 5, que deu o 7 que a gente encontrou. Isso fazendo na divisãozinha de outro jeito. A divisão realizada acima é exata, pois o resto é igual a 0. E o quociente é um número natural. Portanto, nessa barraca, o quilograma de tomate custa R$ 7,00. Para o cálculo do preço cobrado na segunda barraca, temos R$ 23,00 dividido por 3, Deu 7, 3 vezes 7 são 21, para 23, R$ 2,00. Vai sobrar. Na divisão de 23 unidades por 3, obtemos 7 no quociente e restam 2 unidades. A segunda unidade que restaram será trocada por 20 décimos, como faremos a divisão de décimos. Colocamos a vírgula no quociente, na divisão de 20 décimos por 3, obtemos 6 décimos no quociente, restando 2 décimos. Os 2 décimos que restaram são trocados por 20 décimos na divisão de 20 décimos por 3. Obtemos 6 no quociente, restando 2 centésimos, ou seja, é uma dízima periódica. Se continuarmos a divisão e trocarmos os 2 centésimos que restam por 20 milésimos, novamente obtemos o resto 2 e o algoritmo 6 continuará a se repetir infinitamente no quociente. Então, 23 dividido por 3 é 7,6666 e assim por diante. Essa divisão não é exata, pois o resto sempre será diferente de 0 e o quociente não é um número natural. Contudo, não é comum definir o preço de quilograma do tomate cobrado na segunda barraca como 7,6666, pois normalmente usamos apenas 2 casas decimais para representar os centavos. Dessa forma, podemos dizer que o quilograma do tomate nessa barraca custa aproximadamente R$ 7,67. Isso acontece ao efetuar o arredondamento do número 7,66666 para 7,67. Para arredondar um número decimal, observamos o algarismo da ordem anterior. Quando ele é maior do que 5, arredondamento para cima. Adicionamos 1 ao algarismo na ordem a ser arredondada e trocamos os algarismos da ordem inferiores por 0. Quando o algarismo da ordem anterior é menor do que 5, arredondamento para baixo, mantemos o algarismo da ordem e substituímos por 0 os algarismos das ordens anteriores. Quando o algarismo é igual a 5, podemos arredondar para cima ou para baixo. Nos exemplos a seguir, se precisarmos arredondar o valor dos centavos, o número 7,666 será tornado para o valor de R$ 7,67. O símbolo igual significa aproximadamente.
7,333 se tornará o valor de R$ 7,33. 7,45 poderá se tornar o valor 7,45 ou 7,46. Pode ser um dos dois. Para o cálculo do preço cobrado na terceira barraca, temos: a operação fica mais fácil quando eliminamos a vírgula do divisor 2,5. Para isso, multiplicamos o dividendo e o divisor por 10 e dividimos 230 por 25. As 5 unidades que restaram são trocadas por 50 décimos. Na divisão de 50 décimos por 25, obtemos 2 décimos no quociente e o resto igual a zero, ou seja, uma divisão exata. Substituímos na divisão 23 dividido por 2,5 pela divisão entre os números naturais equivalentes, ou seja, 230 dividido para 25. Apesar de obtermos resto igual a zero, essa divisão não é exata, pois o quociente não é um número natural. Na terceira barraca, o quilograma custa R$ 9,29. Para resolver uma divisão entre números decimais, podemos multiplicar ambos os termos da divisão por 10, por 100, por 1000 a fim de eliminar as vírgulas dos dois números e então efetuar uma divisão entre números naturais. Potenciação de números decimais. Na potenciação de números decimais, utilizamos o mesmo procedimento usado na potenciação de números naturais, quem lembra? Isto é, multiplicamos os fatores 2 a 2. Também podemos transformar os fatores em frações. Observe. A potência é 0,3 elevado a 3. Então, fica 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Pegamos os dois primeiros, multiplicamos, vai dar 0,09. Aí pegamos e multiplicamos pelo último, 0,09 vezes 0,3, que dá 0,027. Ou ainda, 0,3 elevado a 3, eu vou transformar todo mundo em fração. Vou multiplicar a primeira fração, que vai dar 9 sobre 100, e depois multiplicar pela terceira, que vai dar 27 sobre 1000, transformando 0,027, que dá a mesma resposta. Veja outros exemplos. 0,81 ao quadrado é igual a 0,81 vezes 0,81. Então, transformei em fração, ficou 81 por 100. E nos dois casos, aí eu vou multiplicar, vai dar 6.561 dividido por 10.000, que é igual a 0,6561. 0,2 elevado a zero é 1. Lembre-se, qualquer número elevado a zero vai ser 1. 0,65 elevado a 1 é o próprio número, 0,65. Quando uma potência tem expoente zero e base diferente de zero, ela é igual a 1. Se a potência tem expoente 1, ela é igual à base. Atividade de casa. Do livro didático, páginas 55 e 56, as questões de 4 a 12. Páginas 57 a 59, questões de 1 a 15. E do livro de atividade, a página 20 a 23, questões de 38 a 49. Então, meus amores, por hoje era isso. Obrigada, espero que vocês estejam bem. Não se esqueçam, se cuidem. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!